Graças a Deus, este é o programa Luz para Você. Eu sou o Pastor Mel. Estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. O tema de hoje é o dom cardinal de Deus. O dom cardinal de Deus é o dom fundamental do cristianismo. Ninguém que pode ser crente sem que tenha recebido o dom cardinal de Deus. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo diz a Timóteo que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, está a dizer que tome vantagem, beneficie-se da graça. Nós também devemos nos beneficiar desse dom, se o conhecermos. Então, eu estou aqui para compartilhar consigo. Eu vou ler o versículo mais famoso da Bíblia. Esse versículo é incrível. Está em João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo que nós temos em memória, só que eu gosto de ler. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o versículo. Deus deu o seu Filho. Essa dádiva, Jesus Cristo, é o dom cardinal de Deus. O que nós devemos fazer com Ele? 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é receber. Devemos aprender a receber. Eu tenho visto muita gente que mesmo nas orações, quando eles pedem a Deus, eles não recebem, só pedem e ficam. Mas nós devemos aprender a receber em Deus. Se Deus te dá alguma coisa, recebe. Por exemplo, Mateus 7,7, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No versículo 8 depois diz: o que pede, recebe. Nós devemos agir com fé, receber com fé. Quando orar por alguma coisa, diga: Pai, depois de tudo que terás dito a Deus, creia que Ele ouviu, e depois diga: receba. Ok? É importante. Também este dom nós devemos receber. Se você é crente em Cristo Jesus, já recebeu, graças a Deus. Mas entenda a mensagem até o fim, porque vai te ajudar bastante. Então, se nós recebermos, algumas coisas acontecem conosco. Por exemplo, uma delas é o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uau! Somos filhos de Deus, porque nós recebemos, ganhamos este presente, né? Ganhamos estas qualidades divinas, porque nós recebemos este dom cardinal de Deus. Então, é importante que nós recebamos este dom. E o que é que Ele faz nas nossas vidas? A Bíblia diz que Ele, só por ter recebido este dom, não é? Houve uma regeneração em nós. Nós fomos regenerados. Em Tito capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz que não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso significa que fomos renovados. Você está renovado se você recebeu a Jesus. É muito importante certificar aos nossos familiares se eles receberam Jesus. Por exemplo, os homens do Velho Testamento não tinham recebido Jesus. Eles morreram sem ter recebido Jesus, o dom cardinal de Deus. Significa que eles deveriam ter recebido. Mas alguma coisa que aconteceu na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que foram vistos, não é? Muita gente saindo dos sepulcros. Muita gente que morreu do Velho Testamento ressuscitou naquele dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então foram vistos em Jerusalém. E depois essas pessoas entraram na Cidade Santa, segundo a palavra de Deus. E o Senhor Jesus ficou aqui na terra 40 dias, ok? 40 dias a atender algo que tem a ver com o reino de Deus, a explicar e a ensinar, segundo a palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, no último dia que ele se despediu dos discípulos, diz assim a palavra de Deus: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me este testemunho tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria,
e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Diz a palavra de Deus aqui que uma nuvem recebeu ao Senhor quando ele ia para o céu. Um pregador disse: até o céu recebeu a Jesus. É verdade, o céu recebeu. Esta nuvem aqui que fala a palavra de Deus é nuvem de testemunho. Nós encontramos esta escritura, não é? Em Hebreus, capítulo 12. É a nuvem de testemunho daqueles que eram do Velho Testamento, que foram para o céu. Eles foram lá, naquele período em que o Senhor estava aqui, 40 dias. Eles prepararam uma recepção ao Senhor. Então, no versículo 1 de Hebreus 12, diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos tudo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aquela nuvem é nuvem de testemunho. São os irmãos que ressuscitaram com Jesus e depois foram para o céu. E eles foram lá e organizar uma recepção ao Senhor. Então, naquele dia que ele ascendeu, eles receberam Jesus. Tá vendo? É importante receber este dom cardenal. Significa que todos do Velho Testamento que não tinham recebido Jesus, receberam naquele dia, em nome de Jesus. É uma coisa fenomenal. Isso é incrível. Realmente é incrível. Então, todas as pessoas devem receber. Certifica se a sua família recebeu, certifica se os seus amigos receberam. E, se não, façam com que eles recebam a Jesus. Isso é importante. A segunda coisa é permitir o seu testemunho, ok? Permita a sua opinião. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz a palavra de Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo a fazer este convite, mas ao mesmo tempo nos faz saber que se nós, não é, aprendermos, não é, das suas palavras, não é, o que é que vamos ter? Vamos ter descanso para as nossas almas. Uma coisa é receber, a outra coisa é, não é, permitir que o Senhor Jesus faça alguma coisa na sua vida. Permitir que as suas ideias, ou os seus planos, ou os seus pensamentos, os seus ideais, não é, o seu conselho tenha espaço na sua vida. Algumas pessoas podem receber o carro e não usar. Você pode receber sapato e não pôr. Há muita gente que tem sapatos por aí e não põe. E também nem querem dar a outras pessoas. Está a ver? Mas não quer dizer que essas pessoas não tenham recebido sapatos. Receberam sapatos, receberam carros, receberam casas, mas não estão a usar. Então, nós precisamos de, não é, aceitar, não é, permitir que Jesus, as ideias de Jesus funcionem em nós. Se eu o recebi, eu tenho que aceitar as opiniões de Jesus na minha vida. Para quê? Para que eu tenha descanso. Ele disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está a ver? Todas essas coisas para dizer o quê? Deixa que eu te dê opinião. Ele quer falar contigo. Consulta ele, não é? Muita gente agora são muito dados à inteligência artificial. Olha, vocês têm uma inteligência supernatural, que é o nosso Senhor. Estás a perceber? Tudo Ele sabe. Ele pode te dizer, pode te aconselhar, pode te informar acerca de coisas que você gostaria de saber. Então, deixa Ele opinar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o último é crescer nele. Nós precisamos de crescer no Senhor. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Se nós lermos assim este versículo, podemos não entender o que é que ele está a dizer no final, não é, do versículo, mas no princípio, no meio, não é, nós podemos até decifrar, porque a Bíblia diz, conforme estamos aqui a ler, não é, antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo. Significa que a vontade de Deus
é que nós cresçamos em tudo. Quando fala de tudo, está a referir todas as áreas, não é? Na escola, no trabalho, na família, na igreja, na obra, em todas as áreas. Ele quer que nós cresçamos em tudo, menos nada. Em todas as áreas, Ele quer que nós estejamos sempre, não é, crescidos. Mas a última parte é a qual que eu quero que preste atenção. Como é que nós cresceremos em tudo? Diz que crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Na versão brasileira, que é a linguagem de hoje, a última parte diz que cresçamos em tudo unidos com Cristo, que é a cabeça. E eu concordei com aquela versão por causa daquilo que diz Efésios capítulo 2, a partir do versículo 20. Diz o seguinte, só para os irmãos terem a ideia. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, okay? No qual todo o edifício bem ajustado cresce, está a ver? Bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. A palavra do Senhor é mesmo que dizer para o templo santo em Cristo, ok? O que quer dizer que se tu vai produzir alguma coisa, que seja produzido ali no corpo, segundo a cabeça, segundo a unidade que você tem com Deus. A nossa união com Deus que produza estas coisas. Isto significa que em tudo que tu estiver envolvido, tudo que tocar, cresça. Isso é a mesma coisa com o que está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós estivermos a fazer as coisas, enquanto estamos unidos com a cabeça, engraçado que a palavra de Deus não diz unido com o corpo, diz unido com a cabeça, que é Cristo, estás a perceber? Está a tentar dizer que não tem nada a ver com a união com a igreja em que nós estamos, não. Tem a ver com a união com o próprio Senhor, estás a ver? Os planos que a gente faz, a gente fazer junto com o Senhor. E as ideias que nós vamos levantar, fazemos juntos. Deixar que Ele, né, proponha e determine. E depois nós seguimos. Aí todas as coisas prosperam. Ele quer que a gente cresçamos dessa forma com Ele. E na verdade todas as coisas vão prosperar. Que nós cresçamos no negócio com Ele. Que nós cresçamos na escola com Ele. Que nós cresçamos no trabalho com Ele. Em todas as áreas. É uma grande glória. É uma grande glória. Sabes porquê? Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos juntos participantes da herança de Deus. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, meu irmão, uma coisa é ter sido dado, outra coisa é receber. E outra coisa é receber e tomar vantagem daquilo que você recebeu. E outra coisa é crescendo, não é, na aplicação daquilo que tu recebeu. Então, esta é a mensagem que trago para ti. A dádiva cardinal de Deus. Vamos usar, vamos aplicar nos nossos corações nisso. Lembra, deixa Jesus funcionar. Veja a glória das coisas que Ele faz na sua vida. Certifica que está a fazer alguma coisa. Certifica. Por quê? Porque se não estiver a fazer alguma coisa, procura saber o que está a acontecer. Porque Ele é a dádiva que Deus te deu. Que Deus ricamente nos possa abençoar. Viva uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Manda mensagens para nós e nós agradecemos as vossas mensagens em nome do Senhor Jesus Cristo.